Olá, alunos e alunas! Na aula de Educação Física dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre o boxe. A história do boxe. Bom, o boxe ou pugilismo é um esporte de combate no qual os lutadores usavam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. A palavra deriva do boxe, do inglês box ou pugilismo, que significa bater com os punhos, expressão utilizada na Inglaterra entre 1000 e 1850. Ao contrário do que muitos dizem, o boxe não surgiu na Grécia Antiga, mas sim na Mesopotâmia, mais precisamente na Suméria. Nos séculos 18 e 19, quando houve o Renascimento na Inglaterra, o boxe era praticado com as mãos nuas. Essas lutas com as mãos descobertas eram frequentemente brutais, de modo que o boxe acabou sofrendo intensas mudanças em 1867, com a formulação das regras de Queensberry, que previam rounds de 3 minutos, separados por um intervalo de 1 minuto, além do uso obrigatório das luvas. Essas regras entraram em vigor em 1872. O boxe no Brasil. No início do século XX, o boxe era praticamente desconhecido no Brasil. Os poucos praticantes existentes na época eram imigrantes alemães e italianos, localizados nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. A primeira luta realizada no Brasil foi em 1913, na cidade de São Paulo, entre um pequeno ex-boxeador profissional que fazia parte de uma companhia de ópera francesa e o atleta Luiz Sucupira, conhecido como Apolo brasileiro, em razão de seu físico avantajado. Embora surrado, Apolo reconheceu que a técnica pode superar a força e tornou-se um grande entusiasta do boxe e o seu primeiro grande divulgador. As luvas. As luvas de boxe são projetadas com o objetivo de proteger a mão e os dedos do lutador na hora dos golpes. Dessa forma, os dedos se unem mais para que fiquem bem protegidos. A palma da mão fica mais fechada e o polegar menos exposto, trazendo mais segurança para a hora da luta. Nocaute. Ele ocorre quando um dos lutadores aplica um golpe que derruba seu adversário no chão, incapacitando-o de terminar o combate. Caso o lutador esteja visivelmente atordoado pelos golpes do adversário, mas ainda permaneça de pé, o juiz pode interromper a luta, o que configura um nocaute técnico. A esquiva. Um dos movimentos defensivos mais usados no boxe é a esquiva. Através da esquiva, o boxeador consegue sair de um golpe sem ter que usar os braços, movimentando apenas o corpo, principalmente a cabeça e o tronco. Esquiva 1, esquiva 2 e esquiva 3 ali na figura. A guarda. A guarda é uma postura de defesa no boxe, uma vez que os braços adotam a atitude de proteger as áreas vulneráveis ou desviar os golpes do oponente. A guarda também trabalha a posição das pernas, que são a base. Uma posição correta permite o atleta avançar, retroceder, movimentar-se para a esquerda e para a direita. Os golpes. Nós temos o jab, que é o golpe reto com o punho que está à frente na guarda, direto, golpe reto com o punho que está após na guarda, cross, que é o cruzado, golpe reto com o punho que está atrás da guarda, conhecido no Brasil como direto, o hook, gancho, golpe desferido em movimentos curtos curvo no punho, o uppercut, que é o golpe desferido de baixo para cima visando atingir o queixo do oponente, e o swing, que é o balanço, golpe desferido de cima para baixo visando atingir a têmpora ou o queixo do oponente. As categorias. Os pugilistas são divididos em categorias, de acordo com seus pesos. Atualmente existem 17 categorias reconhecidas no boxe profissional e 11 no boxe amador. Bom, essa é a tabela de categorias, né? Ela é bem extensa, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, dar uma paradinha na aula, no slide, para vocês poderem observar, tá?
E a professora não vai comentar aqui, porque senão a aula fica muito extensa. Mas é interessante que vocês deem uma olhadinha, tá? Nas categorias aqui. E a nossa atividade semanal de educação física, que é a nossa hora do desafio, é a pesquisa. Vocês vão pesquisar e responder em seu caderno as seguintes questões. Quais foram os pugilistas que se destacaram nas décadas de 1980? Nós temos um pugilista. E em 1990 nós temos outro pugilista. Eu gostaria que fosse um nome completo, tá? E também vocês vão responder quais eram as categorias. Quais eram as categorias do pugilista? A categoria do pugilista de 1980 e as categorias do pugilista de 1990, tá bom?